Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos conectados e conectadas. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Agora, 2h05. Eu sou a jornalista Sandra Domit. Nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio e TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da Ativa e da Reserva. Então, acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasque. E nós estamos iniciando hoje o programa Aprasque Eleições 2021, a primeira de uma série de 3 entrevistas com os candidatos à presidência da Aprasque. E algumas informações antes, então, da gente começar o programa. Cada candidato terá um tempo de máximo de 1h20 para responder a 12 perguntas. Cada chapa elaborou 2 perguntas e cada um dos 3 membros da comissão eleitoral elaborou outras 2 perguntas, então totalizando as 12 perguntas. Reforçamos que todos os candidatos estão cientes das regras, bem como informamos que nesse modelo de entrevista não haverá interação com o público externo. A entrevista está sendo monitorada pela comissão eleitoral. Conforme o cronograma aprovado pela comissão eleitoral, o entrevistado de hoje é o soldado PM Walter Teixeira, da Chapa 1, Novo Rumo, Aprasque para Todos. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra, boa tarde a todos que nos acompanham hoje nesse momento importante, que é o momento no qual nós iremos falar um pouco a respeito das perguntas que foram formuladas pela nossa chapa e pelas demais chapas também. Então, agradeço a oportunidade que a Aprasque está abrindo aqui para que nós, concorrentes, possamos explicar um pouquinho a mais para o nosso sócio, além do que nós já explicamos, dentre as nossas propostas, e o que pensamos e o que podemos fazer para o rumo da nossa associação. Tá certo. Então, a gente começa aí, o senhor querendo se apresentar, e depois, então, a gente começa com as 12 perguntas. Certo. Me chamo Walter Teixeira, sou policial militar, estou 8 anos na corporação, há 8 anos que eu já sou sócio da Aprasque. Formamos a nossa chapa, que é a Chapa 01 Novo Rumo, uma Aprasque para Todos, com o objetivo de melhorar e trazer melhorias significativas a toda a categoria militar. Quando eu falo toda a categoria, eu falo policiais militares e bombeiros militares. Tá certo. Podemos começar com as perguntas? Então, a pergunta número 1 é: qual a estratégia para realizar uma gestão transparente na Aprasque? Certo. Esse é um tema que, na realidade, já está na nossa proposta, que é trazer a transparência dos atos dentro dos nossos eixos de atuação, que é da parte administrativa. A gente começaria fazendo uma auditoria externa de tempo em tempo, ou seja, para informar para o associado, à medida que nós estivermos trabalhando para o praça, ele saber aonde está sendo empregado e como está sendo empregado o dinheiro dele. Ou seja, uma auditoria externa de tempo em tempo para mostrar conforme é o gasto. Além disso, iremos colocar também um portal da transparência para poder deixar claro e deixar aberto ao praça todos os gastos. Atualizar e deixar atualizado o app da Aprasque com os balancetes, com os valores financeiros que agora não está atualizado. E é claro, deixar também por força de estatuto e regimentado em Assembleia Geral uma maior eficiência, um maior controle dos gastos dos diretores. Ou seja, o diretor hoje ele é remunerado com base nos quilômetros rodados e com base na sua alimentação. O que nós queremos não é proibir o diretor de trabalhar, pelo contrário, é dar cada vez mais condições de ele trabalhar, porém, tendo um padrão, tendo uma segurança e uma melhor gestão desse dinheiro, que é o dinheiro de vocês, que é o dinheiro do sócio. Obrigada. A nossa segunda pergunta é: o senhor acha importante a criação de uma coordenadoria parlamentar? Sem sombra de dúvida. Pode dizer coordenadoria, comissão parlamentar, enfim, são termos sinônimos. Eu vejo de tamanha e de vital importância. Acredito, inclusive, que se já tivesse tal coordenadoria, a questão da linear já pudesse até ter sido aprovada, porque a forma de agir seria uma forma cirúrgica, seria uma forma estratégica. Então, acredito que a própria comissão, a própria coordenadoria já estaria ajudando de fato nesse momento.
Eu quero comentar também outro fato, que é até uma questão de curiosidade, talvez muitos militares não saibam, mas a Polícia Militar, não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas apenas para que os senhores saibam, a Polícia Militar já utiliza esse modelo. Ela tem uma comissão parlamentar, que são, até pouco tempo, era o Coronel Simval e o Coronel Carpes, o qual faziam um trabalho da comissão parlamentar para levantar melhorias e trazer melhorias para a categoria. Torna a dizer, isso eu estou falando como é, né? Não estou dizendo se de fato é feito ou não. Agora, atualmente, pelo que eu soube, quem está fazendo essa parte é o Coronel Jardel. Ou seja, eles fazem quase que uma rotina parlamentar. O trabalho do trânsito aqui em Santa Catarina, o trânsito em Brasília. Então, eu digo mais ainda sobre essa coordenadoria, que ela deve se estender tanto a nível federal, como a outros poderes, como o Poder Judiciário. E é claro que isso deve se dar de forma técnica. Tem que ser feita uma capacitação dessa equipe para que haja de forma cirúrgica. Entenda o contexto político, entenda a realidade política do nosso Estado e do Brasil. Somente dessa forma será possível a coordenadoria ter resultado e ter o objetivo, ou seja, ser eficaz. Obrigada, candidato. A terceira pergunta é: a Prasc possui uma dívida milionária com processos que comprometem a saúde financeira da associação. De que forma o senhor vai administrar este problema? Certo, essa é uma pergunta muito emblemática. Acredito que muitos associados esperavam ela, dentre as outras que tem. E a gente poderia dividir isso começando com 3 eixos também, que é a diminuição de custos, uma auditoria eficaz e, de fato, resolver o problema propriamente dito. Eu quero antes contextualizar todos que eu fui convidado a entrar na Prasc em julho de 2019, então eu não acompanhei essa mudança que aconteceu em 2018, só acompanhei os desdobramentos que ocorreram recentemente, né? Independentemente disso, se há um problema, nós temos que resolver, temos que buscar a solução, independentemente de quem foi o culpado ou quem está certo, né? Sobre o risco de perdermos uma instituição que há décadas vem contribuindo e pode contribuir cada vez mais com a categoria dos praças aqui em Santa Catarina. Então, logo de início, será preciso fazer uma auditoria, né, para procurar a origem desse problema, procurar saber como foi feito esses contratos, quem foram os devidos culpados e, por fim, tentar solucionar esse grande celeuma. Outra questão que eu torno a dizer que é de extrema importância é entender algo que não está muito claro ainda, como foi feito um contrato no qual foi colocado como responsabilidade de pagamento à instituição Prasc. Ou seja, se eu faço uma ação, eu pago os 15% ou 10% para o advogado. Nesse fato, não. Foi feito como responsabilidade à instituição Prasc. Ou seja, o associado recebeu e faltava vir esse valor para a associação onde gerou todo esse problema. Então, essa questão ela tem que vir à tona. Essa questão tem que ficar muito bem clara, né? E também verificar, outro ponto muito importante, já inicialmente, para resolver esse problema, é ver se, durante o processo de transição, se foi devidamente noticiado o antigo escritório, né? E se todos os documentos, inclusive esse contrato, também foi apresentado. Isso é uma informação de grande relevância e que deve, sim, ser feito. E é claro que, corroborando com tudo isso, é uma pergunta que eu iria explanar mais detalhadamente na próxima, mas já adianto que o fato de trabalhar toda essa forma, inclusive possibilitar uma maneira de trazer recursos em cima das ações para o caixa da Prasc, é melhorar essa situação financeira da Prasc hoje, que está precária. Ou seja, se houver algum acordo futuramente, precisará de outra forma para arrecadar mais fundos e mais recursos. Obrigada. A quarta pergunta é: o senhor acredita ser possível negociar melhores porcentagens de honorários advocatícios e, desta forma, diminuir o menor desembolso por parte dos aprasquianos e ampliar os serviços prestados pelos advogados aos associados? Sim. Primeiramente que eu acredito, né, que a gente deve copiar aquilo que é bom, aquilo que vem dando certo em outros locais, a gente deve adotar como método também e passar para o associado. Afinal, nós estamos trabalhando com o interesse, com o futuro de uma associação e com a vida das pessoas. Estamos trabalhando com sonhos, então não podemos brincar com isso. Então, se já é pago um valor mensal ao escritório, esse valor
não será cobrado mais nada em cima das ações coletivas. Ou seja, paga o valor mensal, já cobre as ações coletivas. Seria cobrado apenas porcentagem em cima das ações individuais. Apenas isso. E esse valor que é cobrado hoje, ele pode ser diminuído. Além de ser diminuído esse valor, ele também, parte dele, pode voltar para o caixa da Prask. Ou seja, amarrando a pergunta anterior e contribuindo. Por quê? É dessa forma que a gente vai poder trazer uma saúde financeira melhor para a Prask e, porventura, aumentar e ampliar possíveis negociações que venham a aparecer. Então, torno a dizer, se outras associações trabalham dessa forma, por que só a Prask, dentro do Brasil inteiro, quer cobrar 2 vezes do associado? Não é justo. Deveremos tratar com dignidade e com respeito e seriedade esse valor que é cobrado do associado. Obrigada. A 5ª pergunta é: qual a importância da criação de uma fundação para os praças? Esse é outro ponto muito importante, porque eu acompanho nos grupos diariamente os policiais e os bombeiros militares solicitando ajuda à Prask. Realmente me corta o coração muitas vezes ter que contribuir com vaquinhas, ter que estar pedindo vaquinha, porque muitas vezes o Estado, no qual tinha o papel principal de zelar pelo servidor público, zelar pelo braço armado da sociedade, do governo, que somos nós, mas muitas vezes somos deixados de lado. Até o que diz a própria Constituição com relação aos direitos sociais, não é muitas vezes seguido. Então, sei que muitas vezes alguém pode dizer que é uma responsabilidade do Estado, mas a gente não pode ficar inerte. A gente, pelo menos, a associação, a fundação, ela tem como papel social dar esse start, dar esse upgrade para que haja essa intenção, que o Estado seja provocado dessa maneira. E é claro que, deixando bem claro aqui a todos, a fundação ela tem que ter uma importância e ela tem que ser desligada da Prask. Por que eu digo isso? Por vários motivos que eu vou elencar aos senhores agora. Primeiramente, uma das nossas propostas principais é o fim do trampolim político, ou seja, o compromisso dos praças, dos nossos diretores com os praças. Então tem que ter mais ainda um cuidado desse trampolim político na fundação. Por quê? Sandra, você vai lembrar do cara que entrega a cadeira de roda, do Teixeira que entrega a cadeira de roda, ou você vai lembrar do Teixeira que não entrega o plano de carreira? Então se torna um palanque político muito fácil e muito vantajoso. Então por isso que nós temos essa preocupação muito clara de pôr fim ao trampolim político. Todas as nossas propostas, elas têm vínculos, elos e ligações. Foram feitas propositalmente, estudadas com cuidado, para que haja esse nexo, haja essa contextualização. E torno a dizer, a fundação, ela é totalmente fiscalizada pelo Ministério Público. Por mais que pensem que possa haver erros, é muito mais fácil haver fraudes e rolos dentro da Prask do que numa fundação, que o Ministério Público acompanha direto. E o nosso projeto não é simplesmente falar que iremos fazer uma fundação. Iremos fazer uma fundação com um estudo técnico, com um plano de viabilidade econômica de no mínimo 5 anos, demonstrando que a fundação tem condições próprias de caminhar, de ter o seu próprio recurso, de ter o seu próprio incremento e ter suas próprias funcionalidades. Seja isso por aporte financeiro público ou por aporte financeiro do meio privado. Empresas parceiras que irão trabalhar dentro dessa fundação, gerando esse capital no qual a fundação terá meios próprios. É claro, trabalhando também com dotação orçamentária, de forma que a empresa ficaria estruturada no mínimo em 5 anos para ter esse caminho. Tudo isso é feito em parceria com o Ministério Público, com o acompanhamento deles, então, evitando qualquer tipo de fraude. Então, acredito sim que o papel social é fundamental. Essa fundação teria como principal bandeira resgatar os direitos sociais, principalmente dos militares que estão indo para a reserva, fazer um plano de auxílio ao militar que vai para a reserva, ou seja, uma educação financeira, uma preparação psicológica, para o mesmo poder ingressar na reserva. Se novo e com saúde conseguir chegar, eu sei que muitas vezes o pessoal chega na reserva já sem saúde, mas pelo menos capacitar com algum curso para exercer uma outra atividade, ocupar a mente, ter um elo literário, cultural, poder proporcionar também a questão da valorização das práticas desportivas, ou seja, esporte é saúde, esporte é vida. Então tudo isso tem uma relevância principal e fundamental na vida do militar, e é isso que precisa. E sabemos que pela Prask não podemos fazer, e não queremos também que a Prask perca a sua essência,
perca o seu fundamento e perca a razão pela qual ela foi criada, que é lutar pela categoria. Obrigada. Sexta pergunta. Senhor candidato, temos hoje no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar aproximadamente 1.700 militares pertencentes ao quadro especial. Militares estes com pelo menos 20 anos de serviço, alguns até mesmo já com 30 anos de serviço. Militares estes desmotivados, sem possibilidade de ascensão na carreira. O que o senhor propõe para encaminhar essa situação? Essa parcela da nossa tropa, com certeza, vem sofrendo injustiças históricas. Então, chegou um grande momento de corrigir esses problemas e tentar trazer uma isonomia e uma justiça, né? Pelo que eu andei pesquisando, já há uma proposta em andamento pelo comando, que já possui até andamento para a Casa Civil, né? Haja vista que nós temos, inclusive, no nosso grupo, alguns militares que são referência, especialistas também, estudiosos da área, no qual estão contribuindo para esse enriquecimento de ideia, para a propositura de ideias, para poder consagrar esses militares que por anos aí vêm sendo prejudicados. Então, uma das principais demandas é trazer os militares ao quadro normal e que, porventura, não consigam voltar ao quadro normal, por N motivos que seja, podemos ampará-los com base na lei de 2012, a lei da Dilma, que fazia a reformulação no R200 do Exército. Eu digo que a PM ela costuma muito utilizar padrões, utilizar nomenclaturas e normas do Exército, mas é claro que utilizam só quando lhe convém, né? Muitas vezes aquilo também que tem de bom, infelizmente, não está sendo empregado. Mas trazendo à luz essa norma, no qual possibilita o pessoal do quadro especial a ir, no mínimo, a segundo sargento. E, dessa forma, trazendo mais uma possibilidade de ascensão futura, real, dentro da categoria, sem contar, é claro, a propriamente dita da requerida, né? Obrigado. A sétima pergunta é: qual o modelo de plano de carreira possível para a categoria que reconheça e valorize tempo de serviço e o mérito intelectual? Então, nós devemos nos pautar, é claro, né, e basear numa carreira justa, que é isso que o praça precisa hoje, né? E de início, nós devemos atacar diretamente nas vagas que já estão previstas dentro da nossa categoria, dentro da nossa carreira, e que estão paradas sem uso. Como, por exemplo, as vagas do quadro especial. Haja vista que o quadro especial, eles vão à sua graduação independentemente de vaga. Aliado a isso, é necessário e é importante atualizar e reformular a lei de fixação de efetivo, pois é com base nela que nós podemos melhorar e ampliar o número de vagas hoje existentes, né? É claro que tudo isso em consonância com a lei federal, porque a preocupação de formular um projeto desse e na hora de passar pelos parlamentares não ocorrer o vício de constitucionalidade, ou seja, o vício de origem. Então, aproveitaremos, falando agora diretamente do que poderia ser empregado dentro da carreira, né? Eu acredito que primeiramente poderia ser aproveitado já as revitalizações anuais que acontecem com os militares, como forma de incentivo, utilizar essas revitalizações como uma forma de pontuação. E quando eu falo pontuação, a gente sempre tem que se basear em pontuações objetivas, né? Não subjetivas. Essa pontuação, é claro que seria utilizado como forma de ascensão dentro da carreira. Sendo assim, acabaríamos com a prova e com o curso de cabo. Já de imediato, parte da questão do quadro especial a gente já resolveria, porque pondo fim à prova e o curso, conseguiríamos já pôr fim em parte dessa questão que existe hoje, né? Também vejo a importância de colocar como forma de pontuação o aproveitamento de outros cursos que também não são dentro da instituição, mas que possam trazer interesses à instituição. Como, por exemplo, o Exército que aproveita, estou citando o Exército porque a polícia gosta de utilizar leis e normas do Exército, né? Como o Exército, por exemplo, que ele aproveita quando o militar faz fora cursos de língua, né, estrangeiras,
e é aproveitado isso dentro da carreira. Isso é importante, até porque Santa Catarina é um estado turístico. Então, nada mais justo do que também ter um aproveitamento que se torna uma pontuação objetiva. E quando eu falo da pontuação objetiva, a gente tem que ter esse cuidado para não cair numa pontuação subjetiva e muitas vezes ser privilegiado ou peixada, né? Com alguns cursos que já abrem direcionados, aquela pessoa acaba conseguindo a pontuação acima da outra. Então, que algo que aconteça de forma isonômica para todos, né? Não privilegiando um ou outro. Então, vejo que é isso. Como a questão também das horas, né? Muitas vezes, por exemplo, eu faço um curso que pontua até 400 horas, mas passou disso, não é pontuado. Então, que fosse pontuado com base a cada 10 horas, que daí seria um pouco mais justo, utilizando, aproveitando cada hora dessa, porque cada hora dessa vale estudo, cada hora dessa é conhecimento, né? Então, outro ponto que eu vejo também que é claro, não está bem ligado diretamente aqui ao plano de carreira, mas que deve já ser salientado que ele tem um desdobramento, que é, porventura, de futuramente já falarmos de um plano de salário, né? Porque divisa não paga conta, o que paga conta é salário. Então, se batermos também nessa questão de um plano de salário, por mais que a gente saiba das questões dos subsídios impeditivos, a gente poderia também agraciar os militares da reserva, né? Que por anos aí vêm sendo também deixados de lado e não são impactados, né? Mas, voltando, se atendo aqui à questão do plano de carreira mesmo, né? Poderíamos também criar, até para pôr fim um pouco nessas situações de capote que existe dentro da nossa categoria, poderíamos possibilitar aqueles que gostam de estudar e querem estudar, que aconteça igual acontece na Polícia Federal, que é X+1, ou seja, aproveitaria-se o conhecimento do militar que já tem dentro da casa, aquele dinheiro que já foi investido do Estado ao militar, aproveitaria essa mão de obra qualificada, para quê? Para que ele preste o concurso e saia do quadro de praça e possa ser até oficial, não tem problema nenhum. Isso é uma motivação a mais que poderia ser incrementada. Então, poderíamos já, uma forma de preservar também a hierarquia dentro da nossa categoria de praça, que acho e vejo algo que deve ser usado como fator de baliza, que é a hierarquia, né? Outra preocupação que é latente, que tem que ser levantada à tona, é essa questão que eu citei anteriormente das vagas, né? Então, da promoção do cabo para sargento, poderia ser chamado 1/3 do almanaque dos mais antigos que estariam aptos a estar indo a sargento, valorizando dessa forma a antiguidade, né? E com base nisso, fazendo as readequações das vagas que já tem previsão dentro do quadro e também, é claro, né, aproveitando a inovação da lei de fixação de efetivo. É claro, vamos também utilizar como outro fator balizador a lei federal, que é a lei do Exército, que possibilita o militar do quadro especial ir até segundo sargento, e, é claro, a implementação de fato da requerida dos praças. Obrigado pela sua resposta. A pergunta número 8 é: os membros da sua chapa renunciam ao direito de se candidatar nos próximos pleitos da PRASC e de não se candidatarem a cargos políticos partidários durante a gestão de 3 anos na diretoria da PRASC? Sim, esse é um dos pontos, né, que nós observamos com grande atenção. Inclusive, é o primeiro apontamento como proposta da nossa chapa, né? Como eu já havia falado anteriormente, até porque a gente sabe da importância de se ter um representante a nível de Estado. Mas não significa que esse representante tem que sair da PRASC, tem que ser necessariamente da PRASC, não. A gente tem na nossa tropa relevância hoje social. A gente tem na nossa tropa pessoas que são referência perante a tropa, né? Como eu costumo dizer, a hierarquia e disciplina são uma coisa. Agora, a liderança que surge naturalmente do militar é algo que se conquista com o tempo. Então, há pessoas muito bem intencionadas que podem contribuir. Mas nós acreditamos que, para trabalhar dentro de uma luta de classe, dentro de uma luta que é diuturna, que muitas vezes precisa de um apoio de várias pessoas, nós, quanto diretores, nos preservarmos de entrar dentro de uma associação com um interesse particular acima do interesse coletivo. Nós preservamos o interesse coletivo. É aquele velho ditado: se eu entro
com o interesse coletivo, eu não vou querer com o interesse individual na frente do coletivo, eu acabo não priorizando o interesse coletivo. Então, a nossa preocupação é primordial essa, preservar o interesse coletivo. Muitas vezes, na posição que nós estamos, às vezes, pelo fato do quadro estar hoje todo costurado, eu acabo agradando um e desagradando o outro. Se a pessoa já entra com esse interesse latente, ele vai ver todo mundo como um voto e vai acabar não agindo da forma coerente e correta, como deve se agir para com a coletividade dos praças, né? E também, aliado a isso, a preocupação disso é, como eu falei, com a questão da fundação. É algo que pode ser de extrema importância, que pode ajudar a vida de muitos militares aqui de Santa Catarina, pode ser o último gás que faltava para os militares. A gente tem pessoas aí adoecendo, militares se matando, o problema psicológico hoje está cada vez crescendo mais. Muitas vezes o Estado não está cumprindo o seu papel, mas nós não podemos deixar nossos irmãos morrer. Nós temos que fazer alguma coisa. E a Fundação teria esse papel. Então, por isso que é a preocupação que a gente tem de não deixar com que aquele camarada que esteja à frente da Fundação utilize essa para sensibilizar as pessoas e utilizar como interesse próprio. Porque, como eu disse, como uma pauta social, ela gera comoção, ela gera atenção. E é muito fácil eu acabar atraindo a atenção para mim e, de fato, desvirtuando do interesse principal, que é o interesse coletivo, que é para isso que nós viemos aqui, para trabalhar pelos senhores, trabalhar pelo coletivo, em prol do coletivo. Obrigada. A pergunta de número 9 é, em sua opinião, qual a melhor proposta de reposição do subsídio dos militares estaduais? Lembrando que na proposta linear, a proposta linear teve somente o apoio de 5 deputados. Certo. Essa talvez seja a pergunta mais esperada, eu acredito, aqui, dentre todas as perguntas. A pergunta que traz até maior conflito dentre a categoria, fora e dentro. Então, eu quero deixar bem claro a todos aqui que eu apoio sim a linear, tá? Inclusive, deixo aberto a todos que quiserem verificar, eu tenho uma manifestação pública que está aberta na minha rede social. Se caso queiram conferir, está lá. Pode colocar @Walter Teixeira com W e conferir a minha manifestação que eu fiz pública em apoio a linear. Até porque, além do mais, eu também sou soldado, sou da base, nunca fiz prova de cabo. Primeiro ano que eu me inscrevi a fazer prova de cabo, eu ainda rompi o ligamento do meu tendão, do meu tornozelo direito. Então, eu acabei também não fazendo. Então, mais do que nunca, como sócio, eu também seria impactado positivamente, teria benefícios. Mas o que eu quero colocar uma observação muito clara e que todos prestem bem atenção no que eu vou dizer é isso. É que eu concordo com a linear, apoio a linear, mas não da forma que ela foi feita. Essa forma eu não aprovo e não concordo. Eu quero explicar isso para os senhores, já fazendo uma primeira contextualização. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, até pouco tempo ele era deputado federal. E ele era oposição total do governo. Ou seja, poucos dos seus projetos eram aprovados. Mas o que ele fazia? Quando ele queria de fato ajudar alguém, ele pegava o projeto dele e passava para quem era a situação do governo, né? Com isso, ele conseguia aprovar. Já fazendo também esse exemplo, trazendo para uma analogia aqui para o nosso estado, né? Outro ponto, né? Vou citar aqui um exemplo de como, em muitos casos, a gente tem que trabalhar nos bastidores. Como é o que a Polícia Civil vem fazendo agora com o plano de carreira deles, que está caminhando a passos largos. Mas o que eles estão fazendo? Trabalhando de forma nos bastidores. Vou citar outro exemplo, que eu trabalhei diretamente, mas eu quero deixar bem claro aqui que o protagonista nessa história é o grupo de primeiros sargentos. Eu fui apenas um tijolinho dentro dessa construção, que é com relação à requerida. O projeto da requerida foi feito, inicializado por um grupo de primeiros sargentos, que levou a um deputado, que hoje é o presidente da Assembleia, solicitando tal projeto. O projeto avançou, teve como relator o deputado Vampiro, no qual pediu algumas diligências,
inclusive falando que teria que haver isonomia entre as categorias, porque há requerida para os oficiais. Em contrapartida, o antigo Estado-Maior da Polícia Militar mandou um ofício para esses parlamentares, trazendo uma certa proposta. Ao ler, eu vi aqui a proposta, vou resumir ela, é claro, né? Porque são várias páginas. Nessa proposta, ela falava que era para sepultar o COA e a requerida em troca de 31 vagas para os subtenentes. Eu conversei, então, fui orientado a conversar com um advogado da liderança do MDB, até porque o projeto nasceu por um deputado do MDB e estava como relator um deputado do MDB, então quem estava fazendo esse trâmite era o advogado da liderança do MDB. Conversei com ele, ele me explicou a situação e informei para ele que jamais iríamos aceitar trocar 31 vagas pela perca de 2 direitos. E coincidentemente isso, sem nós combinarmos nada, esse mesmo grupo de primeiro sargento falou a mesma coisa para o deputado, então hoje presidente da Assembleia, Mauro Nadal. O que ocasionou que a requerida avançou até onde está hoje, né? Prestes até entrar, inclusive, no plano de carreira, e outros militares mais seriam agraciados. O que eu digo com isso? Observem a forma que ela foi feita. Não foi dado palco para isso, não foi utilizado como proposta, como palanque. Foi feito único e exclusivamente com o objetivo de ajudar. Muitas vezes temos que agir nos bastidores e trabalhar de forma estratégica, né? É isso que muitas associações, muitos grupos vêm fazendo. Quero deixar claro aqui que eu não sou dono da verdade, né? Também não estou criticando a luta de quem está diuturnamente. Eu sei que é difícil, só quem trabalhou à frente disso sabe como é que é. A gente recebe como prêmio perseguição, críticas. Estou dando o meu ponto de vista político e estratégico e técnico. Já isso que sirva também de exemplo, até porque logo em seguida teremos uma outra pauta importante, que é o plano de carreira. Então, por isso que eu tenho essa preocupação, para que não aconteça a mesma coisa que está acontecendo agora, acontecer com o plano de carreira. E também quero salientar que, como eu disse, não sou dono da verdade, mas eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso, né? Fui assessor parlamentar, tenho cursos de relevância na área, né? Dentro da minha família tenho ligação direta com a parte federal, o alto grau da parte federal. Isso tudo ajuda para que a gente entenda um pouco do cenário. E falando do cenário, né, a gente tem que acompanhar como o cenário está hoje, o cenário político. Como o cenário político está hoje? Estamos na véspera das eleições estaduais, os deputados todos estão pisando em ovos, porque é uma situação hoje que está gerando divergência dentro da categoria e dentro dos oficiais. Tem a questão de que hoje o governador está com a maioria dentro da Assembleia, o que também favorece isso a ele. Mas eu quero dizer que mesmo com todas as situações, eu vejo sim que há uma saída. Que isso consiga, que isso de fato possa ser concretizado. O próprio governo já deu sinais que pode até abrir uma conversa, uma negociação acerca de uma linear até com valor maior, que seria até melhor para nós, né? Principalmente nós que estamos na base, né? E, com base nisso, creio que agora devemos também sensibilizar o governo. Eu sei que essa minha fala, esse meu vídeo, com certeza deve chegar nos governantes, principalmente nos secretários. Então, acho que é momento de concentrarmos esforços e ajudarmos quem de fato carrega o piano da segurança pública. Quem é a espinha dorsal da segurança pública, que somos nós militares, na rua, no frio, na chuva, faça dia, faça sol. Nada mais justo do que ajudar essa parcela, né? Ajudar esses militares. Ainda mais agora, que é claro que essa lei já existe, que houve esse reforço da dedicação exclusiva dos militares. Ou seja, o militar, mais do que nunca, ele é obrigado a ter dedicação exclusiva. Então, mais uma vez, a gente é obrigado a ter só como fonte o nosso soldo, a nossa remuneração. Por isso, eu peço aqui humildemente que os representantes, que os nossos representantes eleitos, secretários, vejam isso. Que, de fato, achem essa solução, né? Outra coisa que me preocupa muito é a questão da LOA, a Lei de Orçamento Anual. Ela tem que ser aprovada agora, final de outubro, início de novembro. Há pessoas que dizem que não iria nos influenciar, mas há outras pessoas que dizem que pode nos influenciar. Que, inclusive, isso deveria já estar previsto na LOA. Mas estamos com essas questões
para ser resolvidas. Outros falam ainda mais, dizem que ela tem que vir nominada, ou seja, discriminada para tal. Então, mais do que nunca, nós precisamos de virar essa chave, precisamos contar com esse apoio aí dos representantes do governo, dar esse voto de confiança à categoria, dar essa resposta que nós tanto precisamos, dar essa justiça e virarmos a chave e passarmos para o plano de carreira, que é algo que é tão esperado por todos, que além de ter ascensão dentro da carreira, a ascensão na carreira também gera recurso, valor de salário. Torna a dizer, divisa não paga dívida. O que paga dívida é salário e é dinheiro. Obrigado, candidato Walter Teixeira, pelas suas respostas. A gente vai agora chamar um vídeo aqui sobre com os candidatos, né, a eleição da Prasc, e já retornamos então com as perguntas. A Comissão Eleitoral da APRASC comunica que, conforme regimento eleitoral e deliberação em reunião, estão homologadas oficialmente as seguintes chapas. Chapa 1 é encabeçada pelo soldado Teixeira, que está na PM há 8 anos e é associado à APRASC, desde que ingressou na corporação. Possui nível superior e cursa Direito. Já realizou rádio patrulha, atuou na área de inteligência e na coordenação de programas como Rede Catarina de Proteção à Mulher, Rede de Vizinhos e SOS Desaparecidos. Também já foi diretor regional da APRASC. Defende o fim do trampolim político. Membro da diretoria não pode ser candidato durante a gestão. Reposição das perdas inflacionárias com a Lei 254. Manutenção de direitos, planos de saúde, saúde mental, preparação para a RR e atividades desportivas com elo na fundação. Plano de carreira igualitário, fim das divisões internas, busca da requerida, direito adquirido do grau acima. Chapa 2 é encabeçada pelo subtenente Pavlik, que está na PM há 35 anos e é filiado à APRASC há 20. É formado pela UFSC, perito em artes marciais e instrutor nacional de direção tática anti-sequestro. Recebeu diversas homenagens por seu profissionalismo, como a Medalha Cruz de Bravura Policial Militar, quando mesmo de folga, salvou uma criança e 2 idosos. Foi reconhecido pela dedicação como comandante, sendo elo forte com a tropa. Atuou como responsável na segurança do então candidato Bolsonaro e concorreu a deputado estadual com mais de 6.000 votos. Defende ação jurídica forte para recuperar o grau acima, garantia de reposição inflacionária anual, criação da Fundação APRASC e plano de carreira justo e digno. Chapa 3 é encabeçada pelo terceiro sargento Facenda, que está na PM há 29 anos e é afiliado à APRASC há 12. A chapa defende criar coordenadoria de assuntos parlamentares para acompanhar na Alesc e Câmara dos Deputados projetos que interferem na vida do aprasqueno, evitando o uso da APRASC para benefícios próprios. Assessoria jurídica para ampliar serviços disponibilizados pelos escritórios de advocacia contratados pela APRASC. Negociar cada ação coletiva de forma individual, buscando menor pagamento de honorários. Transparência com relatórios mensais, com todas as receitas e despesas, e relatórios de atos e ações semanais e mensais. Diretoria social para a construção de projeto voluntário junto aos aprasquenos para auxiliar os que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade. Eleições APRASC. Voto digital auditável. Nós estamos apresentando o programa
APRASC Eleições 2021, hoje recebendo o candidato, o soldado Walter Teixeira, da Chapa 1, Novo Rumo, APRASC para todos nós. Boa tarde. Nós estamos então na pergunta de número 10. O que o senhor já fez pela APRASC? Diretamente eu vou começar a citar, que foi a lei de abuso de autoridade, aquela no qual trazia a problemática do uso de algemas. Então, ajudei diretamente, junto com essa força-tarefa que foi feita a nível federal, conseguindo o apoio de boa parte dos parlamentares do Senado, a nível também dos parlamentares e deputados federais. A questão do grau acima, participei diretamente de quando veio o projeto, que o projeto veio de uma forma que veio, ele veio passando e a gente sabia que ia ser aprovado, mas pelo menos conseguimos colocar a possibilidade do militar conseguir pleitear esse direito na justiça, através do deputado Fabiano da Luz, no qual ele colocou essa emenda conforme havíamos pedido a ele. A questão da requerida, como eu citei na pergunta anterior, torna a dizer, o mérito foi todos dos primeiros sargentos, mas eu contribuí diretamente, fui um tijolinho dentro dessa construção, no qual possibilitou hoje a requerida estar num passo tão avançado, prestes a ser aprovada. A questão do IRESA, né, a concretização da IRESA para os militares da ativa, né, e indiretamente contribuir também para diversas outras questões, como as solicitações de plano de carreira, reposição salarial, etc. Obrigada. A pergunta de número 11 é, senhor candidato, sobre a continuidade dos projetos que estão em andamento, a exemplo do plano de carreira. O senhor, como presidente da APRASC, quais serão as estratégias para dialogar e negociar com o governo do Estado, Comando Geral, deputados, para construir as melhorias para os militares estaduais? Eu acredito que, primeiramente, a gente vai conseguir todos esses objetivos fortalecendo vínculos, né? Com um bom diálogo, traçando estratégias consistentes, estratégias firmes, e que tornam a reforçar que o trabalho de bastidor, ele muitas vezes é muito mais efetivo do que o trabalho escrachado, aquele trabalho aberto demais, né? Como, por exemplo, como eu citei anteriormente, o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo, que anda a passos largos com relação ao plano de carreira deles, né? E é claro, também ter o diálogo, as portas abertas com as demais associações. Sabemos que cada uma tem as suas pautas, tem as suas particularidades, mas é notório hoje que o governo ele trata a segurança pública como um todo. Então, né, há demandas que ter o apoio e ter a aproximação de outras associações, até para entender a estratégia de como está sendo feita, eu vejo que se faz muito importante, muito necessário. E é claro que ter pessoas engajadas dentro da equipe, ter pessoas técnicas, é de total importância e total diferencial. Posso citar aqui, é claro, inclusive, um membro da nossa equipe, o subtenente Everson, o qual é um militar de tamanha e profunda experiência dentro da polícia, de grande gabarito, tem um conhecimento técnico louvável e tem contribuído muito, participou dessa comissão que houve de modernização do plano de carreira, apesar, é claro, de que todas as propostas que foram discutidas não foram levadas em prática, mas as ideias dele, eu participei das reuniões iniciais, no qual estruturamos, inclusive, até um organograma, né, que fizemos com os passos que poderiam ser dados dentro da carreira, uma estruturação prática, e eu vi a preocupação, por mais que há hoje esse celeuma dentro da nossa categoria com relação a ativa versus reserva, subtenente versus sargento, soldado e sargento, eu vejo que ele, como subtenente, preocupava-se mais com as injustiças que aconteceram com o pessoal do quadro especial e principalmente também com a base, nós, cabos e soldados. Então, pessoas que pensam de forma plural, pessoas que pensam de forma coletiva, que a prática precisa ter. Independente se eu, sendo soldado, o meu objetivo às vezes não pode ser alcançado e o do coletivo vai, eu tenho que ter essa consciência. Então, vejo que isso é uma preocupação que ela deve ser encarada com grande responsabilidade. Afinal, essa preocupação que tanto o sub quanto a nossa equipe toda tem, é que se valorizarmos a base,
se incrementarmos a base bem, toda a carreira para frente vai fluir de forma correta, vai fluir bem. Não tem como eu querer ajustar a carreira pela metade para cima. Ela precisa ter uma base. É igual construir um prédio. Se eu não fizer um fundamento bom, ele vai cair. A última pergunta, aqui a pergunta 12 é: a atual gestão pegou a Prasc com 12 mil associados e ampliou este número para quase 17 mil. Fortalecer os serviços da Prasc, dando vitórias aos praças e principalmente gerando confiança e segurança na tropa é fundamental para tornar a nossa Prasc ainda maior. Como o senhor pretende fazer essa gestão? Então, eu acho que até houve algum erro, talvez de grafia, mas acredito que foi pego essa gestão com 14.300 sócios, se não me engano, né? Então a gente tem um compromisso dentro daqueles eixos que a nossa chapa sempre trabalha, né? Que é da transparência, que é da legalidade, da publicidade dos atos, então a gente tem que deixar isso claro, né? E é claro, né? Realmente hoje a Prasc, ela possui mais sócios, porém, né? Talvez não tenha tanto dinheiro como tinha antes, né? E também verifico outra questão, né? Que há sim um enfraquecimento das demandas. Ou seja, tem bastante sócios, mas há uma grande desmotivação por parte desses associados. Há um número grande, mas há desmotivação. Então, primeiramente, esse valor e essas questões, elas precisam ser resgatadas. A confiança do praça precisa ser resgatada. O âmbito e o desejo do trabalho em prol da categoria, ele precisa ser colocado em primeiro lugar. Tá bem. A gente terminou, então, encerrou aqui o ciclo de perguntas e respostas, 12 perguntas, mas o senhor ainda tem um tempo, então o senhor pode usar esse tempo para falar sobre as suas propostas. Eu queria primeiro fazer só uma correção, que talvez foi para não ficar a dupla interpretação, né? Eu reforço que eu entrei para a diretoria da Prasc em julho de 2019, né? Eu estou há 8 anos como sócio da Prasc, né? Então, para ficar bem claro, eu entrei na diretoria da Prasc em julho de 2019, né? E também quero citar outra coisa, que agora vou falar abertamente, né, para todos, que é a importância dessa valorização salarial que temos que buscar, principalmente no que diz respeito à Lei 254. A Lei 254, ela vai trazer uma justiça salarial a todos. Ela vai possibilitar essa equidade e ela vai trazer o que todo mundo espera, que é essa justiça salarial. E eu quero agora falar um pouco, né, que já que sobrou tempo, que por isso que eu priorizei um pouco as respostas, que é falar dos nossos valores, da nossa chapa, que nós pretendemos trabalhar nos princípios da legalidade, como eu falei, honestidade, a publicidade dos atos. Vamos trabalhar pautados em 4 eixos, que é o jurídico, a comunicação, o administrativo e o operacional propriamente dito. Dentro do jurídico, irei elencar aqui aos senhores algum dos pontos, né, que nós temos como meta, como base, trabalhar pelo sócio, né? Trabalhar diretamente nessa ajuda, que é fiscalizar os atendimentos hoje nas regiões. Eu observo diversas reclamações de muitas vezes o sócio não ser atendido de forma que ele deveria ser atendido. Isso é algo de extrema importância. Então, precisamos ter um jurídico atuante, precisamos ter um jurídico que cobre dos escritórios regionais, principalmente o escritório central. Ele tem que estar em consonância com esses escritórios, cobrando e fiscalizando as ações, até para saber se o praça que está lá na ponta ele está sendo bem atendido. Afinal, ele paga uma mensalidade para ter todo o suporte de representatividade e também de apoio jurídico, né? Dentro desse passo, eu já quero aproveitar para explicar a respeito do BI que eu citei nas nossas propostas, que é o Business Intelligence. Através dele, nós iremos poder parametrizar todos os dados, todas as ações realizadas dentro do estado de Santa Catarina e poder verificar, por exemplo, se no município de Criciúma a demanda aumentou demais, algo está acontecendo. Pode ser que esteja acontecendo alguma repressão, algum praça que esteja sendo perseguido. Então a gente pode ir até campo direcionado, saber o que de fato está ocorrendo e o que pode ser feito. Ativar, é claro, um plantão tira dúvidas
os praças, né, deixar fixo um formulário de satisfação. Até porque é através disso que nós poderemos saber como o atendimento está sendo prestado. A nossa gestão, ela se preocupa muito, vai se preocupar muito com a questão da qualidade do atendimento, a qualidade que o sócio tem. Nós que trabalhamos na rua, que somos da ativa, sabemos da dificuldade que é ter, muitas vezes, trabalhando, ter como prêmio e recompensa, às vezes, uma punição, e muitas vezes não ter a quem recorrer ou ficar desassistido. Então, por isso que eu reforço essa importância, né? Vamos verificar a questão de deixar até 12 escritórios centrais para fazer um núcleo conjunto coletivo e fiscalizador, ou seja, trabalhar de forma atuante para cobrar e fiscalizar todas as ações dentro do Estado, criar e estudar e criar teses de direito e de busca e defesa de alguma coisa que passou, podendo contemplar principalmente os militares da reserva, que muitas vezes têm o seu direito deixado de lado, têm a sua parcela que contribuíram durante a vida, não foi respeitada durante a categoria, e está aí o momento de a gente poder fazer valer essa oportunidade através de um jurídico forte e consolidado. Rever, como eu falei antes, esse percentual, que foi uma das perguntas, mas já está na nossa proposta, que a gente tem como meta isso. É claro que também temos outras pautas a mais, que eu vou aqui citar uma delas, que é que o militar receba, conforme ele faz, como é um exemplo aí que a gente sabe que ocorre comumente do Ronda. Muitas vezes ele é o cabo, trabalha por anos, assina escala, faz toda a função de Ronda e não recebe como Ronda deveria ser, né? Até no estado, no interior, outras regiões também acontece isso rotineiramente. Então queremos buscar isso. Queremos fazer isso, nem que seja por forma de incremento na lei que regulamenta as formas e posições de comando. Queremos também ampliar a criação de um regional do atendimento jurídico aqui na Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis é a única região que não tem um escritório jurídico específico. Ou seja, o escritório central acumula a função do escritório regional. E para evitar que aconteça algum prejuízo no atendimento numa região que é grande, que tem uma demanda alta, que concentra bastantes associados, eu vejo como importante ter um escritório regional direcionado e voltado para atender o praça aqui na nossa região e dar o melhor atendimento. Assim como no interior e outras regiões do estado, que a gente vê também que acontece muitas vezes o desleixo de alguns escritórios com relação ao atendimento ao associado, né? Fazer ações de apoio às pensionistas, né, é algo muito importante, a gente não deve deixar de lado esse grupo, assim como trazer também soluções mais efetivas aos militares da reserva. Tenho também para trazer questões das nossas propostas referente à pauta da comunicação, que é outro eixo que a gente trabalha, né, dentro dos 4 eixos, que seja a reativação e a modernização do Fórum da Prask. É uma ferramenta importante, é uma ferramenta que, por anos, por décadas, vamos dizer assim, ela foi utilizada como canal principal de divulgação das informações da categoria, só que as informações e a tecnologia evoluíram. Então, nada mais justo e nada melhor do que a gente tornar essa plataforma responsiva, tornar essa plataforma compatível com os aplicativos móveis, tornar ela didática, de uma forma em que fique fácil a navegação, fique fácil a maneira de utilizar e procurar e deixar e compartilhar as informações. Vejo que é importante porque muitas vezes acompanho no grupo do WhatsApp que é lançado uma informação, 10 minutos depois a pessoa pergunta a mesma informação. Por quê? Porque o grupo ele gera muito debate e a conversa fica para trás. No fórum não, a gente pode colocar temas específicos e ser assuntos direcionados e a informação fica ali preservada, né? Também penso em colocar um sistema de URI inteligente, um chatbot, no qual a pessoa associado ao utilizar o WhatsApp, que hoje é a ferramenta que creio que todos utilizam, muitas vezes não tem Instagram, outros às vezes não tem Facebook, mas o WhatsApp boa parte utiliza, vamos dizer quase que na totalidade. E através desse chatbot, ele consegue fazer um atendimento direcionado, ou seja, ele pode entrar ali dentro, conseguir ser direcionado para onde ele quer. Eu sou de Joinville, eu quero falar com o meu regional de Joinville, eu vou ali, ele é direcionado para o regional de Joinville. Tem uma informação importante
que ela tem uma informação já com resposta pré-determinada. Eu já posso deixar dentro desse chat inteligente, dessa URA inteligente, já uma informação pré-determinada para que passe direto ao associado, né? E com isso criarmos materiais direcionados, notas informativas e também criarmos aquele famoso brainstorm, né? Chuva de ideias, no qual o praça poderá contribuir com as ideias, com as suas experiências, alguma maneira, algum case que ele acha que possa ser utilizado para melhorar essa dinâmica, fazer com que a APRASC consiga levar a informação até todos os militares de forma célere, de forma única e de forma conjunta. E no administrativo, né, que é a parte aqui que vai gerar esse atendimento fim ao militar, que vai gerar aquele resultado final, a gente quer também implementar, como a gente citou antes, que já é uma proposta nossa, que estava dentro das perguntas, que é o portal da transparência, deixar todos os nossos atos claros, cumprindo tudo aquilo que a gente falou dentro dos nossos valores, que é a transparência, a legalidade e publicidade dos atos. Então, deixar ali claro para que os senhores associados possam chegar lá e olhar e ver como o dinheiro dos senhores está sendo empregado, de que forma está sendo empregado e para o que está sendo empregado, né? Trabalhar com dotação orçamentária, como é feito em diversas empresas, criar também ferramentas de inteligência como BI local para ajudar e parametrizar todos os dados dos associados, até porque isso vai favorecer a próximas gestões que porventura venham assumir a APRASC e que fique algo claro e transparente durante uma transição, né? Nós pretendemos criar comissões permanentes e transitórias para tratar dos assuntos de relevância da categoria, como plano de carreira, como as questões de reposição salarial. E dentre dessas comissões, que se tornarão permanentes, a gente quer e deseja colocar pessoas que querem contribuir na categoria, que nós conhecemos inúmeras, que têm boas ideias, que podem contribuir, que façam parte, que ajudem a APRASC. Apesar de sermos representantes, postulantes a representantes, a gente precisa do apoio de todos, né? Porque muitas vezes o militar que está na ponta, ele tem uma informação, ele tem já uma experiência que ele vivenciou, que ele na prática ele viu que deu ou se não deu certo. Que isso vem muito a contribuir com todos e que com certeza pode engrandecer e enriquecer o debate, porque afinal estamos falando do futuro de todos, né? Não só de um. Então, acho que é de extrema importância a participação de todos. E, é claro, priorizar o princípio da economicidade, controlar a diminuição de gastos dentro da prática. Então, esses pontos são os pontos que nós verificamos como pautas importantes que temos a tratar com os senhores. É claro que temos outras diversas apontamentos. Quem tiver mais dúvida, a gente tem um material específico que a gente fez, como reajuste do valor de diárias, do valor de vale alimentação, algo que está defasado, a questão do banco de horas, que muitas vezes não é levado em consideração, não é dado no momento em que um praça precisa, é dado a bel prazer. Como eu citei antes, a questão da substituição do militar para a função de sargento externo, a gratificação de comando, uma atualização de valor, a assistência médica para evitar desencadeamento de doenças psicológicas, isso já também ligado com um elo bem forte dentro da nossa fundação, né? A própria criação da fundação, apoio e orientação às pensionistas e o respeito e apoio aos EPIs, né? Temos que ter isso comumente, de criar bandeiras de manutenção, de fiscalização, principalmente dos EPIs, porque quem está na ponta sabe da importância que tem o EPI e a importância que ele tem no dia a dia do militar. Então, quero aqui agradecer, principalmente, finalizar, dizer que acreditamos no protagonismo que cada militar tem. Sabemos que é hora de assumirmos o nosso papel enquanto militares de Santa Catarina, né? Caso contrário, não seremos valorizados acerca daquilo que nós esperamos. Nós temos uma relevância social muito grande, até porque somos referência dentro da comunidade ao qual estamos inseridos, pelo trabalho que realizamos perante a sociedade, perante os vizinhos, né? Como eu disse ali uma vez, num exemplo, em uma conversa que eu falava, nós militares,
nós produzimos o bolo, fazemos a festa toda, servimos o café, o cafezinho, só que na hora de comer a fatia do bolo nós não participamos, né? Então, essa chave ela precisa ser virada, nós precisamos de fato ser reconhecidos como tal. Somos uma autoridade interna, sim, eu respeito e entendo muito a questão da hierarquia e da disciplina, como eu falei, mas liderança ela não advém de autoridade, né? É muito menos da hierarquia. Então, nós somos o que nós procuramos ser. Há muitos militares hoje que inspiram pessoas na tropa e que podem utilizar isso para o crescimento e engrandecimento da nossa categoria. E, é claro, a nossa força política. Como eu disse anteriormente, em outras reuniões que tivemos, nós somos o elefante preso no barbante. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa mostrar a força que nós temos. Já tem diversos órgãos, diversos parlamentares que já se tocaram, sabem da nossa força, mas muitas vezes a gente fica cometido de trabalhar. Então, posso ser um pouco utópico, um pouco sonhador, mas pretendemos sim resgatar esses valores, trazer a união que tanto precisamos dentro da nossa categoria e tendo como objetivo final a melhoria de todos nós militares. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade. A gente volta ainda para fazer um encerramento. Fechou. Vamos só agora ver o vídeo, quem está ainda com problema para atualizar o aplicativo. Vamos reforçar, é importante que todos baixem o aplicativo, que façam a atualização. Para votar, a gente quer ter aí uma grande participação de associados votando. São 3 chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3. Então, vamos para o vídeo aí para quem ainda está com dificuldade de atualizar o aplicativo. Nessas eleições, o voto será digital e o associado só poderá votar através do aplicativo da APRASC. Por medida de segurança, adotamos algumas práticas e a partir de agora vamos explicar exatamente o que você precisa fazer para então poder exercer seu direito de voto. Quem já tem o app da APRASC, mas não está com a última versão, verá uma mensagem avisando: existe uma nova versão. Neste caso, é preciso clicar no botão atualizar. Quem ainda não tem o app da APRASC precisa baixar. A partir daí, todos os associados terão que atualizar dados e recadastrar senha. Vamos mostrar o passo a passo de como proceder. Primeiro passo, você terá que digitar no login o seu CPF. Ao fazer isso, aparecerá esse aviso solicitando que você utilize as suas informações. Você terá que clicar em Sim. Segundo passo, depois de clicar em Sim, abrirá esta tela na qual o sistema solicita novamente seu CPF. Essa confirmação é necessária por questões de segurança. Após confirmar seu CPF, passamos para o terceiro passo. Agora, é preciso confirmar ou informar seu número de celular, e-mail e cadastrar uma nova senha. Fique atento, pois a senha deve conter números e letras maiúsculas e minúsculas, no mínimo 5 e no máximo 7 caracteres. Feito isso, salve as informações clicando no botão verde, onde está escrito Salvar. Ao salvar as informações, passamos para o quarto passo. Nesse momento, o sistema enviará um SMS, mensagem de texto, para o celular informado. É uma notificação como essa que está aparecendo aí na sua tela. Nesse momento, sem fechar o aplicativo, você irá abrir esse SMS e verificar o código de 4 dígitos. Você terá que pegar esse código e digitá-lo no aplicativo, exatamente como está aparecendo aí. Assim que você digitar os números, você precisa validar clicando nesse botão verde. Recapitulando, você vai receber uma notificação de SMS, ao abrir vai ver um código, depois de ver o código vai digitá-lo no app e por fim vai validar. Mas fique atento ao receber o SMS, pois esse código terá validade de 15 minutos. Se você ultrapassar esse tempo, terá que gerar outro código, ou seja, refazer todo o processo.
Se você preferir, esse código poderá ser enviado por e-mail. Basta clicar na opção Reenviar o código por e-mail. Com o código validado, está tudo pronto. Agora você poderá logar com CPF e senha cadastrados. Agradecemos seu empenho, pois ele é fundamental para mantermos a máxima segurança do nosso processo. Eleições Aprasc. Voto digital auditável. Nós estamos apresentando o programa Eleições Aprasc 2021. Esse é o primeiro de uma série de 13 entrevistas com os candidatos à presidência da Aprasc. Hoje recebendo aqui o candidato à presidência da Aprasc, o soldado PM, Walter Teixeira, da Chapa 1, Novo Rumo, Aprasc para Todos. Boa tarde. Boa tarde, novamente. Quero, mais uma vez aqui, agradecer o espaço. Agradecer a todos que dedicaram um pouco do seu tempo aí, seu precioso tempo, para estar assistindo aqui a nossa entrevista, as informações que a gente tem aqui para os praças, né? A gente gostaria, claro, de se debruçar um pouco mais, mas daí levaria muito mais tempo, né? Mas quero dizer que a nossa chapa tem um compromisso, e o compromisso com todos, tanto que no material que produzimos e divulgamos dos nossos diretores, candidatos a diretores, nós propositalmente não colocamos a graduação de nenhum. Até porque a gente acredita que a gente defende todos. Então é um momento, sim, de pensarmos como coletivo, pensarmos como uma instituição só, como somos os praças. Afinal, somos todos militares, né? E divisa não paga dívida, né? O que paga é salário. Então temos que buscar correr atrás disso, utilizarmos todos aqueles 4 parâmetros que eu citei anteriormente e dei enfoque principalmente na questão hoje da força política, porque afinal só há 2 maneiras de conseguirmos alcançarmos nossos objetivos, ou através de propositura de lei, que isso é força política, ou através do judiciário, que muitas vezes se torna moroso. E é claro, como eu falei antes, a política, ela não é uma ciência exata, não é matemática, ela é uma ciência humana. Então, tudo pode, tudo é possível. Basta querer, saber trabalhar e trabalhar em conjunto. Então, quero agradecer a Aprasc por essa oportunidade. Quero aqui mandar em especial um abraço a todos os praças de Santa Catarina, aos nossos candidatos a diretores que estão aí se empenhando nos seus grupos, nas suas regiões, e dizer que contem conosco. Estamos aqui para dirimir qualquer dúvida que venha aparecer. Podem nos chamar nos grupos, podem vir perguntar até nós, ou quiser saber mais sobre nossos materiais e nossas propostas. Nós ficaremos à disposição dos senhores nas redes sociais. Basta nos procurar, falar com o diretor regional da sua região ou entrar em contato diretamente comigo, que será muito bem recebido, muito bem atendido. Um forte abraço a todos e fique com Deus. A gente que agradece a sua presença aqui no estúdio e lembrando que amanhã nós teremos então a segunda entrevista às 14 horas com a Chapa 2, com o candidato à presidência, então, João Carlos Pavilic. Então, temos aí a arte da segunda, aí, João Carlos Pavilic, então, se nosso segundo entrevistado, a Aprasc ainda mais forte, mais trabalho e mais conquista. Mais uma vez, então, agradecemos aqui ao soldado PM Walter Teixeira, da Chapa 1, Novo Rumo, Aprasc para todos. Muito boa tarde e até amanhã.